Olá, quinto ano, tudo bom? Vamos a mais uma aula de história. Pegue o livro de vocês na página 165. Nós vamos falar sobre a insurreição pernambucana, ok? Lembram que na aula anterior de história nós falamos sobre a invasão holandesa. Lembra que nós falamos sobre o governo de Maurício de Nassau, né? Que ele fez muitas melhoras justamente lá em Pernambuco, mas que no final das contas ele acabou voltando para a Holanda, porque ele não estava aguentando muito a pressão, né, dos holandeses, algumas cobranças, inclusive que ele cobrasse as dívidas de empréstimos feitos aos senhores de engenho. E com isso ele voltou. Bom, depois que ele voltou, os seus sucessores, né, tiveram que assumir o seu governo que ele havia deixado. Então surgiram novos governantes. E com isso, quando ele voltou para a Europa, começou então uma guerra. Começou então uma luta contra os holandeses, os pernambucanos. Vamos entender por que surgiu a insurreição e o que é a insurreição pernambucana. Então, com a volta de Maurício de Nassau, né, começou então a luta. Os sucessores de Nassau, né, eles não conseguiram ter um bom relacionamento como Nassau tinha conquistado, né, o povo pernambucano. Eles não conseguiram essa conquista, eles não conseguiram estabelecer um bom relacionamento com os habitantes da capitania de Pernambuco. Eles então começaram agora a modificar algumas melhoras feitas por Nassau, como por exemplo, a liberdade religiosa. Eles agora proibiram essa liberdade religiosa, permitida antes por Nassau. E agora também eles cobraram, né? Passaram a cobrar altos juros dos empréstimos que havia concedido aos senhores de engenho, concedidos por Nassau, e que na época eles já queriam que Nassau cobrasse. Que esse foi um dos motivos que Nassau voltou ao seu país. Então eles agora começaram a cobrar esses empréstimos. Bom, os pernambucanos agora começam a planejar, começam a ver uma forma de expulsar os holandeses. Foi daí então que surgiu o movimento chamado Insurreição Pernambucana. Então, Insurreição Pernambucana é justamente um movimento que tinha como objetivo expulsar os holandeses. E esse movimento revolucionário foi organizado por algumas pessoas, como por exemplo, André Vidal de Negreiros, né? Foi organizado por ele. André Vidal de Negreiros contou com a ajuda e com o apoio dos senhores de engenho, principalmente o senhor de engenho João Fernandes Vieira, do negro chamado Henrique Dias e do indígena Felipe Camarão. Esse indígena, Felipe Camarão, ele era conhecido como Índio Poti. E foi exatamente no ano de 1645 que surgiu o primeiro combate no Monte das Tabocas, né? Esse lugar, o Monte das Tabocas, era onde os holandeses estavam, e foi lá que eles sofreram a sua primeira derrota. Então, foi a primeira batalha. Já em fevereiro de 1649, observe que poucos anos depois, em 1649, já ocorreu a segunda batalha. A segunda batalha já foi em outro lugar, em outro monte, que foi os Montes dos Guararapes. Então, os holandeses tentaram romper o bloqueio do Recife, né? Eles tentaram vencer essa guerra, mas foram novamente derrotados. E as lutas continuaram. As lutas prosseguiram durante um bom tempo, exatamente durante 5 anos. Ficando então cada vez mais difícil a situação dos holandeses permanecerem.
E aí, por conta disso, eles então foram obrigados a se render. Então, 2 batalhas foram vencidas, né? Pelos pernambucanos. A do Monte dos Guararapes, né? Uma delas. E após essas batalhas, os holandeses então reconheceram que não tinham mais como tentar vencer os pernambucanos, tentar essa luta, porque eles estavam sendo derrotados. Eles aceitaram então a derrota e aceitaram a rendição. Então esse acordo foi assinado na Campina da Taborda, né? Próximo ao Fonte das 5 Pontas, exatamente no ano de 1654, né? 26 de janeiro de 1654. Então os holandeses, com isso, foram vencidos, se renderam. Então eles deixaram a terra pernambucana. Já haviam passado lá um período de 24 anos. Agora, finalmente, com a insurreição pernambucana, eles deixam então as terras pernambucanas e voltam para o seu país de origem. Façam atividade da página 167 e atividade da página 168. E até a próxima aula. Um grande beijo.